Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto de programação em C, do nosso projeto ABEX. Hoje a gente vai estar vendo sobre operadores matemáticos, operadores lógicos e operadores condicionais. Então, pessoal, vamos começar aqui vendo como fazer cálculos no nosso código. Então, a gente pode ver aqui já que temos as variáveis inteiros a, b e c, variável a igual a 5, variável b igual a 4 e a c não tem valor ainda, mas a gente vai atribuir um valor para ela mais tarde. Aqui nós temos 5 funções printf, e em cada uma dessas a gente tem um tipo de cálculo diferente. Aqui, como vocês podem ver, antes do sinal de igualdade, a gente fez com que ele mostrasse o valor de a e b. Então a gente pode ver aqui a soma é de 5 e 4, como a gente atribuiu o valor aqui. Nós vamos, depois do sinal de igualdade, a gente fez a nossa operação matemática, que vai ser mostrada aqui. Então, pessoal, para a gente fazer um cálculo, a gente vai estar utilizando um número antes e um número depois de algum sinal específico respectivo ao tipo de cálculo que vocês querem fazer. Uma soma, a gente vai utilizar o sinal de mais. Uma subtração, o de menos. Uma divisão, a barra. Multiplicação, a gente vai utilizar o asterisco. Para a gente calcular o restante da divisão de dois números inteiros, a gente vai estar utilizando o porcentagem. A porcentagem permite que a gente calcule o restante de uma divisão entre dois números. Então aqui, só por praticidade, eu vou mudar aqui por 2 e colocar um número ímpar, 17. Ele vai dividir e a sobra da divisão ele vai mostrar para a gente. A gente vai poder ver que a sobra da divisão de 17 por 2 é 1. A gente pode ver aqui que a divisão de 17 por 2 é 1. Aqui ele está mostrando 4, tá, pessoal? Mas é porque a gente não mudou o valor da variável b, a gente colocou o 2 aqui. Caso a gente fosse mudar o valor da variável b e deixasse o b aqui depois do porcentagem, ele ia efetuar o cálculo normalmente e o resultado ainda seria 1. Como vocês podem perceber, caso a gente mude o valor de uma variável, todos os cálculos vão ser afetados, como a gente está utilizando a mesma variável. Então, a nossa multiplicação mudou, a nossa divisão, subtração, soma, todos mudaram. Então, a gente vai ter que designar variáveis diferentes caso a gente queira armazenar um valor. Então, por exemplo, caso eu quisesse armazenar o valor de a dividido por b em uma variável específica, mas ainda printar ela na tela, eu poderia fazer c igual. Então, o resultado desse cálculo vai ser a nossa variável c. Aqui. Vamos colocar aqui 16 por 2, que o resultado vai ser 8. Aqui. E caso a gente for chamar essa variável em qualquer outro printf, como a gente pode ver aqui, o valor da variável vai ser 8. Então, pessoal, a gente vai estar vendo agora operadores lógicos. Essa parte entra na área de lógica de programação, então eu meio que vou estar passando ele meio por cima, mas vou tentar passar os principais conceitos para vocês. Aqui a gente vai ter esses operadores, maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, diferente a, ou, e o nosso operador e. Esses operadores vão ser utilizados para a gente fazer comparações e retornar um valor falso ou um valor verdadeiro. A gente tem aqui nossas duas variáveis, variável a e variável b. A gente pode fazer comparações como a maior que b. No caso, seria mentira, seria falsa, então retornaria o valor falso. A gente vai estar utilizando essa lógica no nosso novo operador aqui, nosso operador condicional if. Nosso operador if, ele nada mais é do que um operador que gera uma condição, checa se essa condição é verdade. Se ela for verdade, ela vai executar um código que a gente escrever aqui. A gente, para criar o código if, a gente vai escrever if, a gente vai abrir parênteses e a gente vai colocar dentro dos colchetes o código que a gente queira que seja executado. A gente então vai estar criando a nossa condição aqui para o nosso código ser executado. A gente vai estar utilizando os nossos variáveis que a gente já criou aqui e comparar elas e tentar gerar um valor verdadeiro. Vou colocar aqui, se b maior que a, então print na tela b maior que a. Como é verdade, ele vai executar o código aqui. Então, agora a gente vai estar criando uma condição em que essa situação é mentira.
Vamos só aumentar o valor de A até ele ser maior que B. Vou colocar 6. Então, quando A é maior que B, ele vai comparar aqui e nos retornar o valor. É um valor falso, então o código aqui dentro não vai ser executado. Vamos ver uma interação do código if, que vai ser o código else. Else, que nem o if, é um operador condicional, e ele vai partir do nosso operador if. Caso o operador if não seja verdade, ele vai ser executado. Else significa se não. Então, se B é maior que A, então esse código vai ser executado. Se não, esse código vai ser executado. Printf A maior que B. Colocar o ponto e vírgula e vamos executar o código. A gente pode ver aqui que ele printou A maior que B, já que esse código foi mentira.